Então quero convidar a igreja já para abrir a sua Bíblia no texto de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, quero ler o versículo de número 20 apenas. Glória a Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A igreja diga amém. Amém. Nós cantamos esse texto há pouco em um dos nossos louvores. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, nós estamos com muita alegria desde o dia 6 de janeiro, primeiro encontro dos nossos pastores e líderes, depois no dia 20 já o segundo encontro, nós estamos compartilhando com a nossa liderança sobre o lema que o Espírito Santo do Senhor nos direcionou para estarmos compartilhando. Eu aqui na sede, os nossos pastores nas congregações e a igreja do Senhor também, com muita alegria o faz. O Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos, glória a Deus. E no segundo encontro de pastores, ocasião em que eu ministrei na segunda palestra, a primeira foi com o pastor Ozian, falando sobre a cultura, e um texto maravilhoso. E nós estivemos falando no segundo momento sobre a vida centrada no Evangelho, ocasião em que o Senhor nos direcionou para aplicarmos o tema daquela mensagem, daquela preleção, ao lema da igreja, a vida centrada no Evangelho, e nós estivemos compartilhando sobre esses três estágios: a vida centrada no Evangelho que conhecemos, a vida centrada no Evangelho que vivemos e no Evangelho que pregamos. E foi uma mensagem de mais de 1h30 e alguns minutos mais. E foi uma tarde inteira, glória a Deus, foi uma bênção gloriosa. E o Senhor colocou no meu coração, alguns irmãos também nos incentivaram a compartilhar com a igreja. E nós começamos, no culto de doutrina passado, a primeira mensagem falando sobre a vida centrada no Evangelho que conhecemos. E no culto de hoje, nós vamos dar seguimento a essa série, falando sobre o tema a vida centrada no Evangelho que nós vivemos. Quem pode dizer amém? Amém. E meus irmãos e irmãs, a verdade é que não é um tema qualquer, é o Evangelho de Jesus. Não é alguma coisa rasa, não, superficial, é o Evangelho. E o Evangelho é tudo, o Evangelho é Cristo, glória a Deus. Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação. E meus irmãos, é verdade que quando a gente se propõe de forma intencional a pregar, a viver, a ensinar, a conhecer o Evangelho, há muitas forças contra nós nessa tarefa, tanto dentro como fora. E nós falamos sobre isso na mensagem passada, mensagem esta que está disponibilizada na nossa mídia, e eu recomendo aos irmãos que ainda não viram, fazê-lo, não somente ver, como também ouvir, vai ser muito especial. Alguns irmãos às vezes conversam comigo: pastor, eu já assisti a mensagem tantas vezes. Isso é muito bom, glória a Deus, glória a Deus. E hoje quero compartilhar com a igreja sobre esse tema tão precioso, o Evangelho que vivemos, com base no tema a vida centrada no Evangelho. A vida centrada no Evangelho que vivemos. Assim como eu fiz aqui na sede, aplicar o lema, ao tema,
os nossos pastores têm feito nas congregações. Cada tema das ministrações está sempre sendo aplicado ao lema da igreja. Não é verdade, meus irmãos? Essa é uma grande realidade. E porque não há como fugir, porque é isso que nós fazemos, que temos feito a vida toda, quando nós nos propomos a aceitar o Evangelho de Cristo, a conhecê-lo, a viver e a pregá-lo. Então, meus queridos, vamos agora com as nossas Bíblias abertas ao nosso tema de hoje, que é já o segundo estágio, como denominei na mensagem passada, a vida centrada no Evangelho que vivemos. Esse é o tema da mensagem de hoje, o qual expressa o segundo estágio que compõe o lema, né, que propomos, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Pastor, o senhor já falou tanto sobre esse lema. Pois é, mas ainda tem irmãos que ainda não sabiam. Glória a Deus. Então vamos à mensagem da palavra do Senhor. No culto de doutrina passado, nós lemos um texto antes da mensagem, como um preâmbulo, sobre o Evangelho que conhecemos. E esse texto que lemos é um texto que faz parte da palavra inspirativa, quando o Senhor trouxe o lema ao nosso coração. Palavra inspirativa esta, que foi amplamente divulgada na mídia da igreja, e que também faz parte ali da apresentação do pão diário. Então, quem comprou o pão diário pôde ler essa mensagem. Alguns dos nossos pastores tenham conversado comigo, eles, pastor, eu reuni toda a liderança, e estivemos sentados com todos os ministérios específicos, e eu fiz questão de ler aquela palavra bem devagar, e foi muito especial, porque alguns irmãos ainda não tinham ouvido, e é como se o Senhor estivesse presente na reunião, falando conosco, e eu achei tão interessante essa iniciativa, e vale muito a pena. E eu estou fazendo isso com a igreja. Na mensagem passada, nós lemos parte da mensagem inspirativa, que se reportava ao Evangelho que conhecemos, e eu abro a mensagem de hoje lendo um pouquinho, são poucos parágrafos, quando a mensagem inspirativa fala sobre o Evangelho que nós vivemos. Então o texto diz assim, eu acredito que a nossa mídia também está a posto. O Evangelho que vivemos é a demonstração natural da vida espiritual que o Espírito Santo gerou em nossos corações e que transborda em ações e atitudes, a fim de que o nosso estilo de vida expresse o conteúdo original do Evangelho de Cristo. O Evangelho que vivemos nos confronta com uma decisão pessoal e inquestionável, a qual devemos tomar e nos comprometer a cada dia da nossa vida. A mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Evangelho que vivemos deve espelhar no testemunho de vida do cristão os ensinamentos de Jesus, sua fidelidade, seu caráter, suas ações, reações, e sobretudo fluir da sua vida através da nossa, em forma de amor, perdão, submissão, abnegação, oração, humildade, graça, poder e muitas reticências. Nosso grande desafio é entender que fomos chamados a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. A igreja diz amém? São alguns parágrafos da mensagem inspirativa. Glória a Deus. Meus irmãos, quando o Senhor, por sua graça, por seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos justifica, Ele, na verdade, se contrapõe diretamente a essa estratégia de vida centrada em nós mesmos. O egoísmo campeia solto pelo mundo afora.
As pessoas giram, andam, transitam em torno, muitas vezes, do seu próprio eu, dos seus próprios pensamentos, concepções, do seu próprio ideal de vida. Mas, meus irmãos, como é maravilhoso poder compartilhar o Evangelho de Jesus, porque a nossa vida não está centrada em nós mesmos. O Evangelho, ele é cristocêntrico. O Senhor está no centro, glória a Deus. E essa justiça do Senhor, meus irmãos, ela nos ensina que nós dependemos de outra pessoa, nós dependemos dele. E nós aprendemos já durante esses dias que é uma ação de Deus mesmo, que vai fazendo aquela recriação da relação edêmica, lá quando os nossos pais se distanciaram do Senhor, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor agora recria o nosso espírito. Paulo diz em Efésios 2:10 que nós somos novas criaturas. Paulo, nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo. Essa recriação gloriosa, e ele nos arranca de nós mesmos, meus irmãos, e nos transporta para a plenitude do Filho do Senhor Jesus. E tem um texto em João 1,16 que eu quero ler para a igreja, porque é muito lindo esse texto. O texto diz assim, Evangelho de João 1,16. A igreja puder repetir comigo, todos juntos, 1, 2, 3. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. Então repita comigo, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Oh, glória a Deus. Quem já recebeu se alegra mesmo, não é assim, meus irmãos? Então agora a gente vive, meus irmãos, em Cristo, um novo e melhor Adão. O Senhor nos tocou, e às vezes é verdade, irmãos, que no nosso coração ainda nós sentimos que continuamos numa posição precária diante de Deus, e o diabo muitas vezes nos quer fazer entender da nossa pequenez, da nossa insuficiência. Às vezes você vem para o culto porque parece que é o jeito vir, e às vezes um sentimento de insuficiência invade seu coração. Parece que um alvo muito distante, e isso é obra do maligno, muitas vezes ele faz isso em oposição a nós, nos faz ver um alvo distante e ainda fala no nosso ouvido dizendo assim, olha, você nunca vai chegar naquele nível, no nível daquela pessoa, naquela altura, você não vai conseguir, porque você é fraco, você é um pecador, você tem suas falhas. Isso é coisa do inimigo. E muitas vezes você tem receio de decepcionar a igreja, de decepcionar a igreja, decepcionar a liderança, decepcionar o próprio Deus, e você, muitas vezes, por causa de tudo isso, acaba voltando e procura encher esse vazio da sua alma com seus próprios recursos. Alguns irmãos dizem assim, pastor, eu acho que eu tenho que começar uma terapia urgente. Não que a terapia não seja boa, né? Terapia urgente, porque eu tenho orado, tenho jejuado, mas as coisas não estão acontecendo. Mas não é assim que as coisas acontecem. Você precisa nascer de novo. Nicodemos era o doutor da lei, ele era o homem que regulava o passo da religião no seu tempo. E ele chegou para conversar com Jesus, e Jesus disse, Nicodemos, olha, sabe por que você sente esse vazio à noite? E você olha assim, meu Deus, quem sou eu? Eu sou um doutor da lei. E por que esse vazio no meu coração? E por que esse sentimento assim, de descrédito pessoal, íntimo, de desconfiança, e que não me sinto bem consigo mesmo, e nem com o Senhor? Ele disse, não, eu vou ter com o mestre, mas para que ninguém me veja, eu vou ter à noite. Ele confiou, Senhor. E começa a conversar com Jesus. E o Senhor disse, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse vazio no teu coração vai ser amplamente preenchido. Meus irmãos,
E às vezes, nesse esforço todo nosso, de entender algumas coisas, Deus permite que isso aconteça, para a gente entender que não vai resultar em nada, porque não há vida realmente, na acepção da palavra, em nós. Esta vida, ela só é possível em Cristo Jesus nosso Senhor. Só nele nós desfrutamos da plenitude da vida para a qual nós somos criados e recriados em Cristo. É por isso que eu gosto do texto de Atos dos Apóstolos 17, 28, Paulo lá no Areópago, quando ele, num breve momento, ele diz: pois nele nós vivemos, nos movemos e... Eu queria ouvir a igreja recitando isso como se fosse um grande coral, meus irmãos, porque se o crente ainda não decorou esse versículo, comece hoje. Glória a Jesus. Vamos dizer todos juntos: pois nele nos movemos e existimos. Glória a Deus. Também somos descendência dele, é claro. Meus irmãos, isso é muito lindo. Glória a Deus. Nós vivemos, nos movemos e existimos. O que surpreende, meus irmãos, tanto nesse evangelho, para muitas pessoas, é a total exterioridade que a vida nova em Cristo proporciona. O mais glorioso nisso é que essa nova vida, ela é libertadora, porque nos faz depender dele. Então é para isso que serve a doutrina do evangelho, para mostrar que pessoas como nós, frágeis, cheias de limitações, fracas, muitas vezes indignas como nós, mas lá está a imagem de um Cristo, glória a Deus, em sua glória e plenitude, dizendo que que isso pode nos transformar, tirar aquele véu, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, como? Na mesma imagem. Leia o texto comigo, meus. Todos nós que com a face descoberta contemplamos essa glória, a presença do Senhor em nós, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agradeça a Deus, porque você está sendo transformado. Tenha paciência, você está sendo transformado a cada dia. Irmãos, então, para uma vida centrada no evangelho, todos precisamos nos expor com frequência à boa notícia do evangelho. Você imagine você chegar num culto, meus irmãos, e o pastor abriu o culto: meus irmãos, hoje eu vim na grande. Estou contando que eu já vi. Aí você sabe: pastor, não entendi. É porque ele trouxe aquela Bíblia de estudo pentecostal antiga, né, que era bem grande. Hoje eu vim na grande. Aí ele mostra assim a Bíblia para os irmãos: prepare o espinhaço. Aí começa. Aí os irmãos já sabem o que é que vai sair. É só a tradição, o costume, as cobranças, as fiscalizações. Eu estou sabendo, eu ouvi falar, e tem gente aqui. Termina o culto, você está doente. Mas eu duvido em que um culto onde o evangelho de Jesus, na sua plenitude, esteja sendo pregado, alguém volte com o coração ferido e abatido. Oh, Jesus maravilhoso. E eu podia dizer muitas coisas, mas vou suprimir, os irmãos vão entender logo mais. Eu quero propor aqui para nosso estudo nesta noite, em Gálatas, 4 conselhos para termos uma vida centrada no Evangelho de Cristo. O tema da mensagem de hoje é a vida centrada no Evangelho que vivemos. Eu quero propor 4 conselhos que na verdade não sou eu que proponho, eu só estou interpretando humildemente assim, digo as palavras do apóstolo Paulo que estão na palavra de Deus. Então vamos ao primeiro conselho, Gálatas 2:20, Gálatas 3 até 2, versículo 2 a 4.
a igreja puder repetir comigo, faça. Viva pela fé no que Jesus fez e não pela fé no que você possa fazer. Glória a Deus. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de um senhor que aceitou Jesus ali no centro-sul do estado, quando pastoreava Iguatu. E ele viu com muita convicção no final do culto e aceitou a Cristo. E quando terminou, ele subiu no altar e disse: pastor, eu já sei que agora eu tenho que dar a paz do Senhor. Ele disse: a paz do Senhor. E ele já se identificou, disse: pastor, o senhor tem um catecismozinho para me dar? Que eu já passei dos 70. Eu quero saber tudo o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é proibido, o que não é proibido. Eu já sei que eu vou ter que deixar meu baralho, não posso mais fumar, não posso mais ir para as vaquejadas. Quem lhe disse isso, né? Ele queria uma receita pronta, porque eu sei que se eu fizer tudo isso, aí eu já estou garantido, né? Eu já fiz muita coisa ruim. Os irmãos entendem que tipo... Eu disse: não, primeiro você vai ter que nascer de novo. Não tem catecismo aqui não. Você agora recebeu o Espírito Santo quando creu e vai começar a ser guiado por Ele. Você vai vir para o discipulado, glória a Deus, e pedir um irmão para acompanhá-lo, glória a Jesus. Meus irmãos, mas essa é a noção que as pessoas têm. Viva pela fé no que Jesus fez e não pela fé no que você pode fazer. Então, conforme o ensino bíblico, meus irmãos, a fé é a confissão de nossa inteira, total e inteira dependência do Senhor nosso Deus. É uma confiança firme, inabalável, alicerçada na verdade, que é fundamentada na promessa daquele Jesus Cristo. E este ressuscitado, Ele que ressuscitou para salvar-nos dos nossos pecados. Eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 4, eu gosto tanto desse texto que eu acho que vamos ler com a igreja toda, Romanos 4, 18 até o 21, porque fala da fé de Abraão. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Agradeça a Deus por esta fé, meus irmãos. A igreja que conhece, que vive e prega o Evangelho, pode dizer alegremente, como o apóstolo Paulo: a vida que agora eu vivo. Oh, glória a Deus. Olha que texto lindo, meus irmãos. A vida que agora eu vivo. Qual é a vida que você vive agora? Essa vida centrada no Evangelho? Ou ainda é aquela vida da encrenca, da facção, das divisões, da intolerância, da grosseria, do grito, da ignorância, da maledicência, do ciúme, da inveja, do orgulho, da prepotência, do exibicionismo, da encrenca, como diz o cearense, do barraco. Diga para quem está ao seu lado: já entendi, pastor. A vida que agora eu vivo é pela fé. Então vamos dizer com muita alegria, levantando a nossa mão: a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, meus irmãos,
Paulo estava preocupado, né, meus irmãos? Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte, que a preocupação com nós mesmos foi crucificada com Cristo. A necessidade de ocultar o fracasso e de manifestar uma falsa superioridade já não existia mais. Era claro que ele estava dizendo isso com os Gálatas na sua época, mas isso vale para nós hoje. O que Paulo estava dizendo era que Cristo é suficiente para completar em cada um de nós, sem acrescentar nada de nós mesmos. Dê um amém por esta palavra do Espírito Santo. Cristo é suficiente. Ele tomou todas as nossas justiças, os nossos trapos de imundícia. E eu quero convidar a igreja para uma leitura de Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 4, para argumentarmos melhor esse primeiro conselho, a vida pela fé no que Jesus fez e não pela fé no que você possa fazer. Que lá chega um irmão e diz assim: pastor, o senhor pode me abençoar porque eu estou vivendo pela fé. Aí eu pergunto: de quem? Pela fé dos outros. Aí não quer trabalhar, a preguiça dominou de um jeito, só quer sair no meio do mundo, pedindo oferta, pedindo passagem, para mim ir mais adiante, a trabalhar, a cuidar de outra coisa. Oh, meus irmãos, esse povo precisa conhecer o Evangelho. É por isso que a igreja está ouvindo sobre isso. E olha que nós vamos ouvir muito. Glória a Jesus. Vamos em Gálatas capítulo 3, 1 a 4. Nós lemos assim. Esse texto é muito pesado, mas é a palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos. Na corrigida diz assim: ó insensatos Gálatas. Eu gosto ainda mais. Na corrigida diz, quem vos induz, eu digo assim na corrigida, na atualizada, porque a gente acabou colocando a Bíblia no coração, na corrigida e na atualizada. Aí vieram as outras traduções, agora a gente está colocando nas outras traduções. Glória a Deus. Quem os enfeitiçou? Na corrigida diz, quem os induziu? Ou seja, quem os levou? Quem os conduziu? Mas eu gosto desse texto aqui. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo estava dizendo: eu não expus para vocês sobre o Cristo e esse crucificado? Aí o apóstolo diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Eu queria saber só uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Noutra tradução diz: querem agora se aperfeiçoar na carne? Porque, infelizmente, irmãos, se não vigiarmos, nós que começamos no Espírito, temos a tendência de terminar na carne. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Começam no Espírito e terminam na carne. Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil. Paulo pergunta aos Gálatas, meus irmãos, porque eles estavam tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio, circuncidando, guardando os dias, meses e anos, como está em Colossenses, também como Gálatas fala nesse capítulo 3, inclusive. E eu preguei aqui recentemente uma mensagem em que nós abordamos no texto desse mesmo capítulo, do capítulo 2, aquele confronto, versículo 14 diante, com Paulo e Pedro, é o conflito da teologia com a tradição, que Pedro, quando estava com os irmãos gentios, aí ele participava como gentios que já tinham crido em Jesus, mas quando chegavam os irmãos judeus, chegaram lá de Jerusalém, aí Pedro já mudava de lado. E eu até falei da mensagem passada, tem uns irmãos que têm esse espírito assim camaleônico, né? Eles mudam. Quando estão na igreja é uma coisa, quando não estão em casa é uma coisa, né?
Tem uns irmãos que na igreja a esposa é uma rainha, uma atenção maravilhosa. Quando eles chegam em casa, misericórdia. A irmã passa o culto toda atribulada, triste. Ah, meu Deus, quem me dera que o meu marido fosse assim, direto. Mas sabe, meus irmãos, eles estavam tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Paulo insiste: olha, lembre-se das novas vidas espirituais que vocês receberam de Cristo. Não foi por causa da lei que vocês receberam o Espírito Santo, não. Foi por causa do Evangelho de Jesus. Aí ele pergunta: olha, meus irmãos, vocês não podem atingir a perfeição, não podem autossalvar-se não. E aí eu fico impressionado com as palavras de Paulo, quando ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Meus irmãos, eu não vou dizer que parece um feitiço não, mas Paulo está concluindo aqui dizendo que se eles não parassem com aquele tipo de comportamento legalista, tudo o que eles haviam sofrido seria inútil. Meus irmãos, o que tem de comportamento hoje, e as pessoas acham que é o Evangelho, figuras pitorescas na mídia, pregando, anunciando, gente de todo jeito, tem homem de preto, tem homem de rosa, tem gente brincando de falar língua estranha, tem gente fazendo paródia, tem gente pregando de todo jeito, tem gente jogando óleo no povo, salpicando óleo para todo canto, tem gente rodando a baiana nos púlpitos, plantando coqueirinho, sai no meio da igreja com microfone, diz que dá um recado. É tanta gente com recado, mas não tem evangelho, não tem boa notícia. E tem uns recados que quando eles estão zangados, eles dizem assim: eis que assim diz o Senhor, a cova está aberta. A pessoa começa, se desespera: meu Deus, que cova é essa? Os irmãos estão achando graça, mas vocês já ouviram isso, não? E quando o vaso não está satisfeito com alguma coisa, ou não foi bem recepcionado, meus irmãos, eu estou contando as histórias mais de longe, mas um dia teve um que veio de longe e foi pregar na igreja que eu estava dirigindo, e ele estava muito empolgado, tirou o paletó e jogou em cima de mim: recebe a unção. Meus irmãos, eu disse: Jesus, me dê domínio próprio, que uma hora dessa. E aí, meu amigo pastor Misael, ele disse assim: o helicóptero de Jeová chegou nesse lugar. Aí começou. E meus irmãos, Jesus, o que é que eu faço? Eu jogo um míssil e acabo com esse helicóptero? Porque a igreja estava toda dando glória a Deus, meus irmãos. O povo estava todo ligado naquela encenação toda. Vamos falar sério, com aquela arrumação, o povo estava todo paralisado com aquilo. E recado e visão: eis que um varão de banco entra agora pelaquela porta. E o povo estava assim, porque muitos dentre nós, há muitos anos, têm ouvido um evangelho que apresenta essas coisas. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá com os crentes na Galácia. Quem foi que enfeitiçou vocês? Nós vemos que Deus precisa de helicóptero para baixar em canto nenhum. Ele não baixa, ele vem ao coração do homem, pelo poder, glorioso, glória a Deus, do sangue de Jesus, vestido na cruz do Calvário.
gerou vida nova, eternal salvação. E os que creem em Jesus Cristo, no sacrifício redentor unificador da cruz do Calvário, são justificados em Cristo. Ele toma as nossas justiças que não valiam para nada e nos dá a sua. Oh, meus irmãos, o Evangelho é maravilhoso. E a gente, deixa eu falar cearense de novo, que os irmãos no sul, às vezes, pastor, vá traduzindo um cearenseis aí, né? Aí fica essa marmota, ou seja, esse negócio esquisito. De repente, tem um aviãozinho, deve ser esses aviãozinhos, toda semana cai um em São Paulo, não tem um? Toda semana não cai avião, infelizmente. E aqueles aviãozinhos, e passa para um lado e vai para o outro. Eu estava numa reunião, numa outra igreja com a irmã, num outro estado, e um obreiro me disse: pastor, lá no Ceará tem esses aviãozinhos também de Satanás. Eu disse: não, olha, nem de Satanás, nem de ninguém, pelo menos meus irmãos, porque é constrangedor. A Bíblia diz que o espírito é sujeito ao... Não precisa balançar, nem rodar a baiana, e dar 4 sapateadas, e sair sapateado, e sair correndo com o microfone, e agora com o microfone sem fio, que o pessoal corre mesmo. Mas num tempo atrás, as histórias que eu conto aqui, alguns irmãos que congregaram comigo no interior estão aqui, confirmam muito bem isso. Teve um desses vasos, que já dorme com o Senhor, agora que eu posso falar dele mesmo, que era meu amigo. E ele estava muito empolgado na igreja, e ele disse: pastor José, tu sabe que Deus me usa? Sei, que eu já vi Deus te usar muitas vezes. Mas aí ele disse assim: mas o senhor sabe que eu também me uso? Sei também. Ele tinha consciência que Deus usava ele, e tinha consciência que ele também se usava. E um dia ele saiu, o culto estava uma bênção, Deus estava usando ele, e os irmãos recebendo, e a igreja alegre, era um culto de oração. E aí ele foi com o microfone tinha um fio muito grande, era uns 10 a 15 metros, e ele foi, quando o fio acabou, meu pastor, o fio acabou, eu ainda tinha recado, mas o fio acabou, então cessou a profecia. Já viu profecia cessar porque o fio acaba, meu irmão? Aí eu pergunto: quem foi que enfeitiçou a igreja de Jesus para ouvir essas coisas, para concordar com essas coisas, para se dobrar essas coisas, meus irmãos? Paulo diz: isso parece um feitiço. Vocês receberam o Espírito Santo, viram a obra que Deus fez na vida de vocês. Pastor, então o senhor não crê nos mistérios? Eu nasci, foi neles, no meio deles. Foi ouvindo a profecia, vendo as revelações, as visões de Deus, mas eram mulheres e homens que Deus usava, e a gente ficava esperando o cumprimento. Hoje tem pessoas especialistas em recado. Irmão, quando o senhor estava pregando, irmão, eu creio que Deus revela, eu creio que Deus mostra, mas tem umas coisas esquisitas acontecendo por aí afora, e gente que trabalha nessa área ainda hoje, são pessoas mesmo legalistas, mesmo ferozes, gente que não anda em igreja, gente que tem a sua própria igreja particular, que recebe os vasos, e vão as pessoas consultar a Deus, porque não querem mais ir diante do Senhor, eles querem ouvir já o pacote pronto. Não temas, eu vou mudar o quadro, recebe a chave. Só tem chave, envelope. Paulo disse: olha, vocês podem profetizar, e cada um, e pode ensinar, mas as pessoas aprenderam então só aprende sobre envelope, sobre chave, sobre bola de fogo. Está faltando evangelho, está faltando experiência com o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Eu sei que não é fácil pregar isso não, mas eu sou orientado por Deus para pregar. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu creio que já na minha jornada de fé, 54 anos de fé, glória a Jesus, acho que já está mais, porque eu aceitei Jesus com 12, a gente já chegou tão longe, já passou por tantas coisas,
coisa demais. E agora vai estragar tudo? Tudo que eu quero, eu sei que é o que os irmãos querem. Sabe o que é, meus irmãos? A gente saber a forma correta de se aproximar de Deus, receber de Deus discernimento. Isso só vem como? Pela sua palavra. Isso só acontece mediante a fé no que Jesus fez, e não pela fé no que eu posso fazer. Irmãos, dirigindo a igreja no Cariri, de repente, pastor, o senhor sabia que agora, todo dia de culto de oração, ciclo de oração, lá na congregação tal, todos os irmãos, eles colocam uma bata azul claro. Janildo se lembra muito bem disso. Mas por quê? Porque alguns irmãos tinham chegado lá do Rio de Janeiro, estava congregando lá na congregação do centro. Eles disseram, não, a gente veste azul. Era aquele azul sabão homo, sabe? Aí eu disse, então são os penitentes, porque tem um grupo de pessoas religiosas no Juazeiro, que eles saem com aquelas mesmas vestes. Eu disse, meu irmão, quem foi que ensinou vocês isso? Meus irmãos, para poder tirar aquilo da cabeça dos irmãos. Deu trabalho. Deu trabalho. Nós não podemos viver como cristãos vitoriosos sem conhecer esses princípios. Só podemos ter fé se nós andarmos, meus irmãos, se andarmos por fé e não por obras, se acreditarmos que a nossa aceitação se baseia nas nossas ações, sempre nos sentiremos rejeitados quando fracassarmos em fazer a coisa certa. Mas se entendermos que a nossa aceitação é baseada no que Deus fez por nós através de Cristo, realmente nós seremos livres. Não é fácil, meus irmãos, em muitos lugares os irmãos servirem a Deus. É muita cobrança, a fiscalização da conduta. A regra é priorizada em vez do princípio, e a regra manieta, a regra oprime, a regra assusta, a regra impinge medo, a regra leva as pessoas a demonstrar um testemunho que na verdade é um testemunho imposto. A vida parece que se torna amarga, é um jugo, a servidão, é um fardo pesado. O Espírito Santo muda toda essa realidade. Ele nos chamou, meus irmãos, foi para a liberdade, não é libertinagem. E eu não quero discutir sobre tradição nem costume, não. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus. O Espírito Santo, quando Ele habita no nosso coração, vem com graça e poder, Ele nos guia, Ele nos dirige. Sim ou não, meus irmãos? Eu sei que a hora já está passando e nós precisamos concluir a mensagem. E agora que eu estou no primeiro ponto, meu Deus. Segundo conselho que Paulo traz para termos uma vida centrada no Evangelho. Diga assim comigo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Leia Gálatas 5:16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja, versículo 17, pois a carne deseja o que é, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É as mesmas palavras de Jesus lá no Conversa com Nicodemos. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos viver pelo Espírito. Fazendo essa escolha, nós não satisfaremos os desejos da carne, que está sempre nos tentando. A nossa natureza está crucificada com Cristo, mas ela está lá. O nosso eu está crucificado. Por isso que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6, disse, eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. São duas cruzes mais, uma cruz para o eu e uma cruz para o mundo.
e já foi assunto aqui de outras mensagens. Então é importante saber que o Espírito Santo vive em cada um de nós, e Ele vive para nos ajudar, para nos guiar em toda a verdade, para nos dirigir. Não é assim a promessa que Jesus fez, meus irmãos? É assim. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, Ele passa a estar envolvido em cada decisão que nós tomamos, seja pequena, seja grande, Ele nos guia por meio da sua graça, da sua paz, da sabedoria e também pela palavra de Deus. E vivendo, meus irmãos, pelo Espírito, nós temos condições de combater contra as obras da carne. Pastor, mas quais são as obras da carne? Agora está fácil. Acompanhe comigo a lista que Paulo apresenta. Gálatas 5, 19 a 21. Paulo vai apresentar aqui uma lista com as obras da natureza carnal. Eu podia ter ido lá para Romanos, quando Paulo estava naquele dilema: ó Senhor, me ajude, porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Ah, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele entra já em Romanos 8, está no final do capítulo 7, que eu falei. Capítulo 8 ele entra e diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Meus irmãos, veja aqui a lista que Paulo apresenta. As obras da carne são manifestas. Eu queria fazer agora, não sei se o Espírito Santo tem sua criatividade, mas eu queria que a igreja repetisse bem alto, quando eu disser assim. Eu vou ler a lista das obras da carne. São 3 versículos, 19, 20 e 21. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, e você diz, obra da carne, tá bom? Sempre que eu citar uma das obras da carne relacionadas por Paulo, a igreja vai dizer, isso é obra da carne. Então vamos começar. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, e orgias e coisas semelhantes. Saúde, quem está ao seu lado, diga assim: que Deus nos ajude. Aí Paulo diz assim: eu os advirto, como antes já vos advertis, que os que praticam estas coisas não herdarão. Agora, irmãos, vocês imaginem se eu fosse falar sobre cada uma dessas coisas, dessas obras. Então isso é uma mensagem que os nossos pastores têm pregado recorrentemente, e nós também aqui. Então veja o texto de Gálatas 5, 24 e 25, que Paulo afirma ainda sobre isso, dizendo o seguinte: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E toda a igreja pode repetir esse versículo, é para você escrever na tábua do coração. Diga assim: se vivemos pelo Espírito, temos também pelo Espírito. Aí quando você vê um crente cheio de ódio, rancoroso, chateado, zangado, é carne, irmão. Ciúme, é inveja, é orgulho, é dissensão, é idolatria, é orgulho, meus irmãos, egoísmo, é inveja, embriaguez, é tanta coisa. Pastor, mas crente não bebe. Tem uns que bebem e toma ceia, é carne. Terceiro conselho: cultive as virtudes que compõem o fruto do Espírito. Terceiro conselho para você ter uma vida centrada no Evangelho que você vive. A igreja pode repetir: cultive as virtudes que compõem o fruto do Espírito, que é o amor de Deus. Agora que é o outro lado da moeda, veja aí Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, a igreja pode ler comigo, Lu? Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, você pode fazer a lei que fizer. Você não joga, você não bebe. Tem uns pecados grosseiros, né? Que não joga, que não bebe, que não vai adulterar, que não vai jogar baralho, que não vai para isso, não vai para balada, tanta coisa que não vai. E tem gente que crucifica todas essas coisas. Crucifica o mundo. Crucifica mesmo, meus irmãos. Não usa mais bermuda, não usa mais não sei o que, é tanta coisa. Crucifica o mundo, crucifica o mundo. Mas não crucifico eu. Continua enrolão, ciumento, linguarudo, invejoso, divide o corpo de Cristo, cria confusão, abre um ministério toda semana, não é submisso a ninguém, a liderança, diga assim, é carne. Se zanga, diz, não vou mais, não apareço mais. É carne ou não é, irmão? É carne. Zangado, quer aparecer, quer oportunidade. Não sei de onde, mas irmão, quero uma oportunidade para louvar um hino. Não louva hino aqui não, irmão. A gente canta louvores a Jesus. Ah, porque eu queria cantar aí, porque eu quero sair na mídia. Você não vai sair em canto nenhum. Você tem que primeiro entrar no caminho. Isso aqui não é um lugar para você dar um show particular de alguns minutos, não. E alguns chegam, irmão, eu queria cantar, irmão, não, não vai cantar, irmão. Aí volta chateado e bate e sai carne. É carne, meus irmãos. Eu vou ficar no meu canto, porque está assim, eu estou sofrendo, estou magoado, fizeram isso comigo, é carne. Você está magoado, peça perdão, se humilhe, venha aos pés do Senhor. Meus irmãos, eu vou até suprimir o comentário, porque está muito clara a palavra de Deus aqui, sabe? Essas virtudes, irmãos, são fruto da obra, da presença do Espírito Santo, o que Ele realizou em nós, sim ou não, meus irmãos? Você acha que é fácil você dominar a si próprio com o irmão jogando um paletó assim, na hora do culto, irmão? Isso que é para me receber a unção. É negócio complicado. Tem hora que no trabalho, no trânsito, você diz, Jesus me dê graça. Pastor, eu tive hoje uma raiva tão grande. Eu me lembro de um pastor querido, eu não vou dizer o nome dele, porque um amigão eu respeito muito. Um dia eu encontrei no almoço. Ele disse, meu pastor, o senhor está onde? Eu estou aqui, olha. Eu posso almoçar com vocês? Pode. Ele veio. Aí, como foi lá a reunião, que eu não fui para a reunião que ele foi, e foi uma reunião bem pesada. Essa coisa de... Bem, eu não vou dar aqui uma pista maior, não. Mas ele estava transtornado. Eu disse, meu pastor, ele tem uns 6 ou 7 anos mais que eu. Ele disse, meu pastor, mas eu estou notando que o senhor está abatido. Foi essa reunião? Isso foi. Como foi? E com fulano? Eu sabia que a reunião estava acontecendo, e graças a Deus que eu fui convidado, mas não fui, não me cabia lá. Pastor, presidente de igreja, reunião que só presidente de convenção, é meio complicado, e eu não fui. Eu já estou falando demais, mas aí o pastor, antes de almoçar, enquanto pediu o almoço, eu disse, meu pastor, e como foi isso, meu amigo? Eu vou resumir para você numa parábola. Olha, fulano se levantou e começou. Esse camarada disse tudo o que queria. E eu aguentei tudinho. Mas enquanto ele estava falando, eu disse, Jesus, pastor Tom Zé, pode ter certeza que a nossa natureza humana, o negócio complicado. Se não fosse Jesus, enquanto ele estava falando, dizendo tudo aquilo comigo, sabe o que foi que eu me lembrei? Da minha peixeira velha, 12 polegadas.
Eu disse: ah, minha peixeira aqui. Esse miserável não tinha dito mais do que 10 palavras. Jesus, muito obrigado que tu me salvou. Mas eu estou me lembrando da peixeira, Jesus. Me segura. Os irmãos estão entendendo muito bem, não estão? Porque tem hora que a gente se lembra da peixeira velha. Você tem que se dominar. Pedir graça ao Senhor. Antigamente eu não deixava passar, mas agora deixa. Agora você segura. Jesus, me segure. Oh, glória a Deus. Diga assim: é o Espírito Santo na nossa vida. Vou terminar com o quarto conselho, só lendo o texto, Gálatas 6, 1 a 10. Façamos o bem a todos, meus irmãos. O que eu estava dizendo, meus irmãos, desse último conselho, terceiro conselho, é que a gente deve responder com amor nessas situações. Os irmãos estão entendendo? Tem que responder com amor, reagindo às provações, frutificando em amor. Por isso que segundo os frutos do Espírito, na tradução corrigida, diz assim: é longanimidade. O que é longanimidade? É um amor habilitado para esperar, para crer, para suportar. É verdade. Para sofrer. Isso é longanimidade. Isso é fruto do Espírito. Mas não pense que é fácil. Tem pessoas difíceis de você conviver. Nas congregações, aonde você for, no trabalho, na profissão. Quarto conselho que propõe para termos uma vida centrada no Evangelho de Cristo, ainda em Gálatas 6, 1 a 10, veja o que diz o texto. Acho que a gente pode ler juntos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com... Irmão, guarda essa palavra. Restaurar com mansidão. Tem gente que não sabe fazer isso. Cuide-se, porém, cada um para que também levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu gosto dessa palavra, engana-se a si mesmo, porque nos remete a 1 Coríntios 3 e 18. Engana-se a si mesmo. Isso fala do autoludíbrio. A pessoa engana-se a si mesmo. Você sabe que está errado, você sabe que está fazendo a coisa errada, que esse não é o jeito, que essa não é a forma, que esse não é o caminho. Mas a pessoa engana-se a si mesmo. É o autoludíbrio. Veja o versículo 4. Cada um examine os próprios... Vamos dizer mais forte. Cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria... O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, novamente. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na sua carne... Deixa eu parar só aqui, meus irmãos. Meus irmãos, essa é a astúcia de Satanás, nos levar a semear na carne. E você semeia na carne, todos nós sabemos como é que nós fazemos isso. Quando você semeia na carne, diz o texto, você vai colher a destruição. Quantas pessoas queridas, amadas, quantos homens de Deus proeminentes nesta nação pregaram, que dirigiram, que pastorearam, que tiveram uma reputação tão elevada, tanta honra, tanto prestígio, homens que pregavam a palavra com graça, com poder, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento bíblico, de repente semeia na carne e tudo vai
tudo vai para o chão, tudo desmorona. Ainda bem que o Senhor é fiel e muitos que caíram se levantaram. O Senhor é bom. Oh, glória a Deus, como o Evangelho é maravilhoso. Mas irmãos, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Toda a igreja, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não... Quantas pessoas foram semeando, desculpem, na casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas cansaram. Não colheram porque desanimaram. Portanto, diz o texto do versículo 10: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Meus irmãos, esses conselhos do apóstolo Paulo, eu falei aqui resumidamente na carta de Gálatas, enquanto os músicos já chegam aqui, glória a Deus. Nós falamos sobre esses conselhos quanto à vida centrada no Evangelho que nós vivemos. É claro que são tantos, são inúmeros conselhos, em outras epístolas paulinas principalmente, mas aqui em Gálatas nós vemos que estes conselhos são suficientes para nos encorajar e nos levar a estudar a palavra de Deus, a conhecer o Evangelho, glória a Deus, a viver o Evangelho. Isso significa primordialmente, irmãos, encontrarmos-nos ao Senhor Jesus, glória a Deus, sermos tocados por Ele, transformados na nossa humanidade, na nossa vida. Quero convidar a igreja para ficar em pé, agora em nome de Jesus. A hora passa rapidamente, mas eu quero ler com toda a igreja uma breve conclusão, para a gente fixar ainda mais esta palavra, o Evangelho que nós vivemos. Qual é o Evangelho que você está vivendo? É o Evangelho da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A vida centrada no Evangelho que vivemos deve refletir o toque das boas novas, definitivamente na nossa vida e no nosso viver. Daí afirmo, o grau de conhecimento que tenho do Evangelho de Cristo determina a qualidade da vida cristã, que na prática testemunho na igreja, no mundo e em família. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o nosso hino. Hoje especialmente, nós vamos, meus irmãos, eu vou convidar a igreja para fazermos primeiro uma oração, agradecendo a Deus por este momento. Quantos tem recebido de Deus nesses últimos cultos esta palavra? Você está impactado? Isso é o Evangelho do Senhor que está tocando em você, que está tocando na sua vida. E eu quero orar, meus irmãos, pela igreja do Senhor e desafiar todos a estarmos indo ao Evangelho mesmo, com mais profundidade. É o que a igreja tem feito todo esse tempo, desde que ela é igreja. Mas nós, de forma intencional, nós queremos estar mais perto do Senhor, conhecer mais de Deus, andar em espírito, viver em espírito, e sentirmos essa graça, essa alegria do Espírito em nossas reuniões, em nossos relacionamentos. E como o Senhor tem feito coisas tão grandes e maravilhosas, Ele fará algo novo sobressair. Essa foi uma palavra de Deus para a liderança da igreja do Senhor aqui, e nós traremos depois para toda a igreja. Levante a sua mão assim comigo, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor, pela boa nova, pelas boas notícias do Evangelho de Jesus. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Estamos na tua casa, estamos reunidos, os corações, Senhor, fortalecidos pela tua presença gloriosa. Pai, a tua palavra, ela vem de encontro aos nossos corações, nos confronta. Olhamos para a nossa vida e vemos, Senhor, o quanto ela está centrada no Evangelho. Ó Senhor,
em algum momento nós olhamos para as nossas limitações, debilidades, fraquezas, ó Senhor, mas nós nos fortalecemos pelo fato de que o Senhor conhece a nossa estrutura. Senhor, que pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor nos fortalece. Ó Deus, nos dá, Senhor, ó Deus, a ousadia de passarmos através do véu, Senhor, irmos diante do santuário, diante do Senhor, porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho através do véu. Pai, nós não podíamos chegar diante de Ti, mas agora, Senhor, nos alegramos pelo fato de que podemos, Senhor, tocar nas Tuas vestes. Obrigado, Senhor, por esta noite. Não olhe, Senhor, para nossas fraquezas e imperfeições. Ajuda-nos a viver, Senhor, a vida do Espírito, a vida centrada no Evangelho, o Evangelho que conhecemos. Que esse seja o Evangelho que nós também pregamos, Senhor. Eu quero Te pedir que abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão sendo alcançados por esta palavra. Alguns, Senhor, ó Deus, que estão nesta hora refletindo e não entendem o porquê de algumas coisas. Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito Santo fale com eles e esclareça cada ponto, Senhor, dos quais eu não pude fazê-lo hoje. Mas o Teu Espírito pode, Senhor. O Senhor pode, porque o Senhor sabe, porque o Senhor conhece, porque o Senhor tem todas as coisas. E em nome de Jesus, Pai, nos dê graça para viver o Evangelho, ó Deus, em sua essência e em seu poder. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. A igreja diz amém.